LED é o Laboratório de Educação Digital Interativa da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos. Ele funciona com salas equipadas com os equipamentos similares aos existentes nas escolas. Porque, na realidade, os professores eles precisavam de novas estratégias de ensino. E essas novas estratégias precisavam estar conectadas aos meninos que hoje são muito digitais. Quando a gente oferece a capacitação voltada para usar uma informática básica, para fazer downloads de vídeos, de edição, fazer com que eles percebam que a tecnologia vem para acrescentar. Então esse é um ganho muito significativo. E saber utilizar a internet de modo ético, qualificado, isso tudo vai fazendo com que ele se envolva nesse mundo contemporâneo, nesse mundo digital. Na faculdade nós não temos preparação prática, para lidar com a tecnologia. Nós temos só a nossa formação, então esse trabalho vem ajudar o professor a se colocar nesse mundo digital também junto com os alunos. Tudo que é inovador, a princípio, assusta, o professor. E essa formação vem para dar o suporte e mostrar que nós não precisamos deixar a nossa prática, mas isso vem para enriquecer a nossa prática, O que a gente pode ver hoje é uma aula mais interessante, com meninos mais interessados, e é óbvio, o professor continua sendo professor e o conteúdo continua sendo conteúdo. E uma diferença que a gente construiu aqui na escola é que não é que a tecnologia é o conteúdo, a tecnologia é a estratégia que o professor utiliza para continuar ensinando o mesmo conteúdo. Em relação ao uso da internet, nos últimos 3 meses, nós percebemos que conforme aumenta a idade dos entrevistados, menor é o uso da internet. Então, alguns exemplos são em relação àqueles que são considerados analfabetos funcionais, na faixa etária de 15 a 24 anos, 72% dizem usar a internet, enquanto na faixa de 50 a 64 anos dos mesmos analfabetos funcionais, esse número vai para 21%. Olhando em relação àqueles com um nível de alfabetismo consolidado, entre os jovens de 15 a 24 anos, 97% dizem usar a internet. Já entre aquelas pessoas de 50 a 64 anos, esse número cai para 78%. 1. As escolas têm estrutura para isso? 2. Os professores foram formados para utilizar esse recurso, que indiscutivelmente é muito rico. Indiscutivelmente a internet é muito rica, mas nós também sabemos que na internet há disponibilização de absolutamente tudo. Será que mesmo os professores conseguem filtrar um material confiável, um material legitimado, um material que é interessante, que está disponibilizado na internet? Num curso de formação de professores, os professores dos futuros professores tiveram essa formação? O que eles reclamam muito, com razão, da falta de condição tecnológica nas escolas. E isso não é falta de laboratórios de informática, nem é talvez desejável ou necessário. Basta liberar que os meninos tragam seus celulares, eles compram muito cedo, mesmo sendo de baixa camada social. O que falta? Banda. Sem banda não adianta, porque não se trata de usar a máquina, se trata de navegar na internet e de buscar informação na internet, enfim, de abrir os horizontes, de poder visitar um museu pela internet, por exemplo, quem está num rincão do país. Isso, na minha opinião, é pura falta de vontade política dos governos. Então vamos pensar hoje, eu preciso formar um professor, seja da área de língua portuguesa ou seja das outras áreas, um professor que tenha conhecimento das multimodalidades, que trabalhe com os multiletramentos, ou seja, com o verbal, com a imagem, com as cores, com todos os outros códigos. Então esse professor ele precisa ser preparado para isso. Então eu preciso que os cursos de formação invistam também em trabalhos, em oficinas, em disciplinas, enfim, que preparem esse professor para lidar com esse mundo digital. Porque se eu não tenho um professor para lidar com esse mundo digital, eu vou ter essa confusão e esse choque de gerações.
pessoa que tem uma dificuldade na leitura, né, ou analfabeto funcional, ou aquele que tem dificuldade de compreensão de ler, ele tem dificuldades de fazer uma identificação num texto digital, de observar, por exemplo, a totalidade daquele site ou daquela notícia, a data de onde ela veio, como é que quem é o autor daquela notícia, qual foi o contexto daquela notícia, né? Ele tem muita dificuldade na leitura do todo daquele texto. Então ele é facilmente enganado, ele pode ser enganado com mais facilidade do que um leitor que tenha habilidades e que ele tenha esse cuidado, um leitor que tenha proficiência. Em relação ao uso de equipamentos digitais, como o computador, o notebook e o celular, nós percebemos que os analfabetos, 50% deles utilizaram o celular nos últimos 3 meses. E olhando esse mesmo grupo de analfabetos, somente 1% utilizou o computador nos últimos 3 meses e também 1% utilizou o notebook. Tá? Há diferença entre esse acesso nos diferentes níveis de proficiência, né, de alfabetismo. Porém, no celular, existe um destaque em relação ao uso pelos analfabetos. A gente recentemente fez um trabalho olhando para o uso da tecnologia para as empregadas domésticas, e você vê que elas não só para a sua vida social, né? Mas ela está se organizando, ela vê como é que tira a mancha do sofá, ela vê como é que faz a receita do não sei o quê. Pessoas que talvez não estivessem fazendo uso da linguagem escrita em nenhum contexto no momento anterior. O lado negativo dessa moeda é a gente hoje estar fazendo uma exclusão, não mais tanto ligada, nesse caso, da tecnologia, à renda e à escolaridade, mas uma exclusão por faixa etária. E aí a gente olha projetos e propostas de inclusão via tecnologia para os mais jovens, mas eu acho que é bem importante pensar em políticas de inclusão para os adultos mais velhos. Uma das questões feitas pelo INAF esse ano foi em relação ao uso de redes sociais e de aplicativos de mensagens instantâneas. E nós percebemos que nos principais aplicativos e redes que nós temos hoje em dia, não há diferenças significativas em relação aos analfabetos funcionais e aos de alfabetismo consolidado, e a mesma coisa em relação às faixas etárias. Não há diferenças significativas. Um desses aplicativos de mensagens instantâneas, por exemplo, nós percebemos que entre os analfabetos funcionais tem um uso de 86%, e entre os de alfabetismo consolidado, 96%, não mostrando grandes diferenças. E principalmente nesses aplicativos de mensagens instantâneas, nós imaginamos que ele tem um uso elevado, mesmo por aquelas pessoas consideradas analfabetas funcionais, pela facilidade de gravar mensagens de áudio, o que facilita a comunicação mesmo para aquelas pessoas que têm dificuldade na escrita. Quando a gente fala de alfabetismo, fake news e eventualmente pessoas terem acesso a informações com as quais elas não conseguem lidar direito, isso leva a gente para uma das questões mais importantes do processo da alfabetização, que é o fato de que quando você se alfabetiza, você não só passa a dominar determinados códigos de comunicação, como você também estrutura a sua arquitetura mental de pensamento. Uma sociedade com menos letramento é uma sociedade mais sujeita à influência externa, de pessoas que podem e mensagens que podem ter uma preponderância, ter uma relevância num contexto em que há muita gente que não está preparada para questionar, para interpretar, para decupar as informações. O que nós queremos é desenvolver habilidades e competências de leitura. Eu quero um leitor proficiente, um leitor crítico. Um leitor crítico, ele sabe analisar, um leitor crítico sabe comparar, um leitor crítico sabe investigar, ele cruza fontes, ele busca dados, ele não se deixa enganar pelas imagens, pelo aquilo que ele vê de imediato. Ele é um leitor investigativo. Eu seleciono o que eu quero para mandar para lá. Não posso soltar antes. Eu quero só essa informação. Ela veio para cá. Os professores não são nativos digitais, né? Os alunos sim. Então, quando ele traz a tecnologia, para o aluno é familiar. Então, acaba tendo mais interação, mais envolvimento.
Existe ainda a ideia na sociedade e muitas vezes na escola, nos gestores, que tudo que você vai usar da comunicação é diversão e que diversão não pode. Existe uma incompatibilidade, eu não posso aprender também me divertindo. O uso de tecnologia na escola, ele também motiva o aluno a estar indo assistir aquela aula, ele sabe que o professor vai estar usando um aparato diferente do convencional, do tradicional, e a gente sabe que muitos dados indicam que o índice de evasão, ele é influenciado pelo uso ou não dos recursos de uma escola. Eu tenho os discursos que, mesmo que a escola não queira, os discursos midiáticos estarão lá, os professores estarão discutindo, os alunos estarão discutindo, não é isso? Preciso lidar com os vários dispositivos, passa por essas questões muito complexas. As pessoas mais velhas têm vergonha de aprender e mostrar que não sabem, principalmente quando você está falando de professores. O professor, historicamente, a representação social do professor é aquele que sabe. Como é que ele vai mostrar na frente do aluno dele que ele não sabe? Pensando que o nosso mundo ele vem se transformando constantemente, né? As maneiras de nos comunicarmos, elas mudam, né? A maneira de aprender, a maneira de ensinar, eu acredito, o LED acredita que a capacitação ela tem que ser constante. Tem que pensar como metodologia de ensino hoje, como é que ele mostra, como é que a escrita é estruturante, né, para qualquer coisa que seja multiletrada. Eu acho que os alfabetismos, né, ser capaz de ler um texto escrito, interpretá-lo, criticá-lo, eu diria mais até que os alfabetismos mínimos, né, os alfabetismos mais exigentes, mais qualificados, são muito necessários, inclusive para você poder criticar o arranjo feito nas outras linguagens, né, e receber isso de maneira crítica, né. Os alfabetismos serão outros e para outros fins, eu diria, em muito pouco tempo, 10 anos. O uso, né, desse conjunto de equipamentos e espaços digitais leva a pessoa a poder fazer coisas práticas mesmo, que as empoderem na sua relação com a cidadania, na sua relação com o estudo, na sua relação com o trabalho, na sua relação social e pessoal com a família. Já são ganhos bastante importantes que a gente precisa potencializar.